Ok. Oi, gente, boa noite. Começou agora a gravação, né, do terceiro ciclo de formações do Amazônia Vox. Eu me chamo Laura, eu sou estagiária da rede de freelancers Amazônia Vox. Eu fico em Marabá atualmente, sou repórter da TV Correio, SBT aqui local. E hoje a gente tem como convidada a Sônia Ferro, que é produtora cultural e jornalista, e vai conversar, né, um pouco com a gente sobre como potencializar projeto cultural através da comunicação. Eu vou pedir para ela se apresentar daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero que o Daniel dê, né, as boas-vindas, né, dessa primeira sessão do terceiro ciclo de formações do Amazônia Vox. Daniel. Pronto. Boa noite, gente. É porque confunde mesmo, né? O terceiro ciclo, primeira sessão É, fechada, mas é a segunda sessão que está todo mundo. é verdade. A É a gente segunda fez sessão isso. tá certo. Pronto, tudo 3, 2, 1. Então, assim, a gente já fez um primeiro webinar aberto, que a gente tratou sobre desafios da educação, foi o dia do professor, e agora a gente faz a primeira sessão fechada. Para a gente combinar aqui, para a gente conseguir depois mandar o certificado de todo mundo certinho, o que a gente pede? Das sessões fechadas, e são só 4, ou seja, é pouco, das 4 sessões a gente pede para estar presente em 75%, para que nós possamos fazer o certificado certinho e não só se emitir certificado sem ter efetiva participação. Então, ao longo aqui, depois que a gente começar, que a Soninha estiver falando, a gente vai pôr o link, que a gente tem uma lista de presença, e aí a gente vai registrando ali. Então, basicamente isso, senão eu vou ficar falando aqui sem parar, mas agradecendo muito a Soninha, mas a gente também agradece muito a Fundação Itaú, que é apoiadora desse terceiro ciclo, que permitiu, então, que a gente consiga fazer essa mobilização e fazer essas formações que a gente acha tão importante, né? Que é um momento muito claro, que a gente vai ouvir bastante, aprender com a Sônia, mas muito importante também que vocês possam escrever aí no chat, e ao final a gente abre, inclusive, por isso que a gente faz a sessão fechada, para que vocês possam participar mesmo, ligar a câmera, comentar, fazer pergunta, sugerir, etc. A gente grava para poder depois disponibilizar para quem não pôde acompanhar toda a sessão, etc. A gente consiga disponibilizar o link e ao final de toda a formação, aí que então também a gente disponibiliza depois no YouTube. Então é isso. A Sônia Ferro, além de produtora cultural e jornalista da área cultural, muito experiente, é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro, respeito, ela sabe disso. Durante várias oportunidades a gente pôde trabalhar junto, e ela muitas vezes é o grilo falante aqui, a consciência, que aí dá umas dicas boas, conhece bastante gente, conhece muita coisa, é uma das idealizadoras e tudo mais do Festival da Bateria, que muita gente conhece, e milita e trabalha muito nessa área cultural. E hoje eu estou quase apresentando, né, Sônia? Então, vou passar aqui para a Sônia Ferro se apresentar e a gente começar. E qualquer coisa, coloquem no chat, que a Laura vai ajudar na mediação aí. Tá bom? Boa noite, Soninha. Tá no mudo. Sônia, é só o microfone. Pronto. Rolou a apresentação aqui? Tá rolando? Não estou vendo. Ah, agora foi. Foi, né? Uhum. Tá. Então, eu sou, como o Daniel falou, Sônia Ferro, sou jornalista de formação, mas eu confesso que hoje me considero produtora cultural à frente do jornalismo, né? Pelo que eu venho executando. Trabalho há quase 20 anos na TV Cultura, aqui do Pará, onde eu comecei a trabalhar com jornalismo cultural e meio que foi a minha virada de chave com produção. Fui para o outro lado tem mais ou menos 12 anos. Então, tenho me especializado mesmo na área de jornalismo cultural. E, normalmente, a gente tem um caminho inverso. Normalmente, o produtor cultural, a pessoa começa fazendo produção e acaba migrando para a comunicação. O meu foi o contrário, né? Eu comecei como jornalista e fui para o outro lado depois. E estou vendo que tem muito jornalista aqui, tem também produtores culturais, tem também os dois. E é muito legal porque qualquer projeto cultural precisa muito
da comunicação, e é muito importante a gente ter os dois olhares. Em alguns momentos, a comunicação conflita com o realizador, né? Então, é muito bacana a gente ter aí entender os dois lados para tentar conciliar e ter sucesso. Eu confesso para vocês que sempre fui repórter, sempre a realizadora, ainda me sinto um pouco desconfortável nesse lado de estar falando, porque eu sou mais da execução. Então, assim, qualquer coisa, qualquer dúvida, eu sou meio acelerada, né, Daniel? Só um pouquinho. Então, se eu disparar a falar, só dar um alô aqui e a gente vai conversando. Eu preparei uma apresentação falando um pouquinho do passo a passo que a gente segue dentro dos nossos eventos, né? Enfim, o convite foi para falar sobre como potencializar o projeto cultural através da comunicação. Então, estou trazendo um pouco da minha experiência dentro desse universo. Como eu falei, eu sou jornalista, trabalho na TV Cultura e tenho em sociedade com o meu marido, que é músico, a Lambada Produções, que é a nossa produtora. Na Lambada, a gente trabalha, tem a festa Lambateria, o Félix, que é meu marido e artista, a gente tem um estúdio agora, que é o Pupuni Estúdio, temos o Festival Lambateria, eu estou aqui de Xerida, de vez em quando sou DJ também, dentro da nossa festa, e a gente tem um outro projeto chamado Lambadeiros do Trovão, e até Carnaval do ano passado, desse ano, a gente esteve no Circuito Mangueirosa com o nosso bloco. Então, assim, a minha especialidade, a área de atuação é o universo da cultura latino-amazônica, né? Um recorte muito específico, trabalho muito com essa cultura regional, seja cobrindo lá na emissora, na cultura, seja como realizadora. Esse é o meu universo. Então, assim, sobre isso que eu vou poder falar um pouquinho mais. Bom, quando a gente fala em projeto cultural e comunicação, acho que a primeira coisa que vem na cabeça é aquela preocupação básica, divulgação. Vamos divulgar, porque divulgar tem que vender ingresso. De fato, é um objetivo muito importante da gente, mas a comunicação ela vai muito além de simplesmente divulgar para a imprensa. A gente ainda fala muito, né, da imprensa e para o público, divulgar, converter em venda, digamos assim, seja para para vender o teu álbum, para vender ingresso para o teu evento, enfim, vender livro, enfim, é sempre pensando nessa conversão. Mas, na verdade, a comunicação ela é muito importante para construir um projeto, né? A gente percebe que os projetos que continuam, que são sólidos, eles têm toda uma construção e que ela vem da comunicação, ela precisa ter um conceito muito definido. E isso é feito em parceria, consolidado com a comunicação. Mais do que divulgar, né, ela é fundamental para conectar com o público e cumprir os objetivos do projeto, que eu vou falar já lá na frente de alguns desses objetivos que a gente tem. Eu coloquei aqui, vi que tem muitos realizadores, eu vou passar rapidinho, falando de alguns principais custos de um evento, né? Que a gente, quando vê, não é só o artista, a gente tem o artístico, o aluguel de espaço, infraestrutura, equipe de organização, marketing, publicidade, exposição, material promocional, patrocínio, decoração, atividades networking, logística, transporte, enfim, sustentabilidade, gerenciamento de resíduos, acessibilidade, monitoramento e avaliação. Um projeto, ele tem muitos custos. Eu estou aqui falando de um projeto grande, de um festival, mas em menor escala, a gente tem esses mesmos custos de um show de lançamento para 50 pessoas, para um festival de 15 mil pessoas. Então, isso só vai mudar, na verdade, o tamanho, né, a quantidade, mas é um trabalho muito, muito grande que envolve muitos itens a serem resolvidos e conectados. E dentro desse universo, eu coloquei aqui as 5 funções essenciais de um projeto cultural, que é a direção,
geral, né, a direção, a pessoa que está ali coordenando todo, a direção artística, a curadoria. Aqui a gente fala de evento, mas quando você vai fazer um álbum, não tem que fazer a direção artística do álbum, não tem que fazer do livro, você vai fazer a curadoria do que vai entrar. Enfim, no geral, 1 e 2, eles costumam trabalhar juntos, às vezes a pessoa acumula a mesma função, às vezes não, tem evento que você contrata um curador, enfim, mas eles acabam sendo esse trabalho aí de decisão. A gente tem o financeiro administrativo, a produção logística e a comunicação. Às vezes, em projetos pequenos, como eu já fiz muitos também, a gente é tudo, né? Mas quando a gente fala dos projetos, são essas 5 funções, e se a gente fosse falar que um projeto é um corpo, um ser humano, a direção geral, a direção artística e curadoria, eu diria que é a cabeça, o financeiro administrativo são os membros inferiores que fazem o projeto andar, a produção logística são as mãos, né, os membros superiores que a gente coloca, permite construir para o negócio acontecer, e a comunicação é o coração, é ela que conecta tudo, que faz bombear, que faz tudo se conectar e as coisas serem executadas, porque nada vai funcionar se ela não for bem comunicada, sabe? A gente tem projetos incríveis que não alcançaram, não tiveram o destaque ou o entendimento que precisavam por falha de comunicação. A logística é impecável, o financeiro ok, mas não conseguiu acontecer realmente por falha de comunicação. Eu tenho que ir lá e virar aqui, peraí. Quando a gente fala de projeto cultural, a gente desdobra, né, a comunicação em vários itens. Acho que o primeiro da lista é a identidade visual, né? A gente tem que fazer um banner, né? Tem que trabalhar aí essa questão da identidade do teu projeto, de pensar como que visualmente ele vai ser vendido, divulgado. Redes sociais, que juntamente, né, com a assessoria são os mais conhecidos, a gente sempre diz que comunicação é digital e imprensa, mas na verdade tem várias ramificações que é o que eu estou mais ou menos falando aqui, né? Identidade visual, redes sociais, né, que é o digital, que é de fato um canal hoje fundamental, tanto para vender como conectar, né, reforçar a tua marca. A comunicação gráfica. Tá, eu pensei que fosse uma pergunta, só um informe aqui. A comunicação gráfica, que é toda a identidade do evento, né? Quando a gente vai fazer um evento, a gente precisa, para que o evento possa fluir, as pessoas precisam saber onde está o que tem, o que deixa de ter. Então, essa comunicação gráfica, ela é muito importante, né? Onde é a área PCD, onde tem banheiro, onde tem bar. Se você tem patrocinador, você precisa estar tudo sinalizado, né? A gente chama também de sinalização. Quando é um evento aberto, isso é fundamental também. Enfim, essa comunicação gráfica é algo que vai uma grana absurda e se ela não for bem pensada, é um dinheiro jogado fora, porque não cumpre o papel, né? Então, ela exige sempre muita atenção, sempre bem delicada a comunicação gráfica, porque costuma ser as últimas coisas que a gente faz e na pressa pode ter algum erro, enfim. E, como eu falei, é um custo alto para a gente ficar desperdiçando. A cobertura do... Oi? Eu só pedi aqui para ti, que eu coloquei aqui no chat, posso para não cometer besteira também. Algumas pessoas costumam, durante a apresentação, gravar alguns stories, tal, que eu acho que, inclusive, isso é muito bom e ajuda todo mundo. Eu estou falando para marcar, caso queira marcar, o @lambateria e o @rebarbadaela. Os dois, né? Então, beleza, tá. Então, vamos, só para a gente não errar a comunicação também, que senão acaba marcando o perfil errado e aí a gente já, né, perde uns stories aí, achei bom perguntar. Bom, segue lá, desculpa interromper. Não, tranquilo. Bom, a cobertura, né, do evento em si, aí o tráfego pago, que a gente também, o famoso impulsionamento, né, que normalmente hoje em dia os projetos a gente tem uma verba, costuma destinar uma verba, mesma coisa em maior ou menor escala para isso, que também é bem importante, que as plataformas estão cada vez mais sacanas com a gente, de não entregar o nosso conteúdo, né?
marketing, algumas ações de marketing, divulgação da marca, e a assessoria de imprensa, que costuma ser o mais, quando a gente fala em comunicação, pensar logo na assessoria de imprensa, que é algo que, de fato, é muito importante. Eu gosto sempre de reforçar, porque eu aqui não foquei na assessoria de imprensa, porque eu acho que é algo que é mais conhecido por todo mundo, mas eu sempre reforço que a assessoria ela é muito importante, apesar de hoje em dia as pessoas usarem muito as redes sociais para estarem se informando, os veículos, ter matéria em veículos de comunicação é importantíssimo para a credibilidade do teu projeto, na hora de entrega, de relatório, e até para que você consiga escrever em outros editais, eles exigem, às vezes, que tenha publicação na imprensa, então é algo que a gente não pode menosprezar. Eu vendo muito bem na rede social, não preciso de imprensa. Na verdade, teoricamente, no digital, a gente pode pagar, qualquer pessoa paga para falar o que quiser. Na imprensa, é diferente, porque você está vendendo uma pauta, é um terceiro que está escrevendo sobre o seu projeto. Então, eu sempre falo que é muito importante para a gente que trabalha com projeto cultural, ou vai trabalhar, ter esse contato com a imprensa, ter também o cuidado de estar preocupado com a mídia tradicional. E, queira ou não queira, TV ainda é um veículo que tem um alcance muito grande, né? Então, é algo que a gente precisa realmente sempre ter aqui antenado e conectado com a imprensa. Os objetivos da comunicação nos projetos culturais. Uma coisa que eu bato muito, como eu falei, é dizer quem você é. Eu acho que a gente, às vezes, fica muito preocupada com o serviço. É dia tal, hora tal, não, e acaba esquecendo de algo que é muito importante, que é dizer quem você é, explicar a sua proposta, o seu conceito, o porquê que você está fazendo aquilo, sabe? Eu acho que aí, quando você consegue vender, quando as pessoas conseguem entender o que você faz, se torna muito mais fácil essa comunicação com o teu público, né? Divulgar seu projeto, como eu falei, é um dos objetivos. Patrocínio, apoio, né? A gente, com a comunicação bem amarradinha, a gente consegue ter apoio, patrocínio para realizar o teu evento, promover fluidez do evento. Como eu falei, isso daí tem a ver com essa comunicação, com a sinalização do evento, que também está dentro da comunicação. A relação com o público, fortalecer sua marca. E também, quando a gente faz projetos, não sei se vocês tiveram contato, a gente teve agora, né, essas leis, a gente teve os editais a Paulo Gustavo, Aldir Blanc, então, uma das coisas que são exigidas são contrapartidas, botar chancela, citar no release, colocar a marca no teu evento. Então, assim, é também necessário estar dentro do guarda-chuva da comunicação do evento, também fazer essas entregas, né? Então, é algo que a gente também precisa se organizar. Eu botei aqui um passo a passo de como a gente constrói, trabalha a comunicação, pelo menos com a nossa equipe. Eu trabalho na Lambateria, apesar de ser da área de comunicação, quando nossos projetos cresceram, a gente... tem aqui, ó, na próxima sessão vamos tratar de elaboração de projetos para captação. Então, pronto, está aqui já o próximo passo, ficar ligado nisso aqui. Quando a gente fala... como eu falei, eu sou da área da comunicação, sou jornalista. Gente, eu estou me embananando que quando pipoca aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar, aí aparece... Quando aparece a mensagem, atrapalha teu raciocínio, é isso? Entendi. Tá. Deixa eu ver se eu consigo desativar aqui, mas tá. E aí, quando a gente começou a fazer eventos maiores, eu entendi que a comunicação, apesar de eu ser a mala que faz todo o processo para iniciar, eu tenho uma equipe que trabalha com a gente. No Festival Lambateria, a gente está com uma equipe que, inclusive, de profissionais da Amazônia, são todos daqui, conhecem o nosso trabalho, isso é uma coisa que eu sempre digo. É muito importante trabalhar na área da comunicação com pessoas que têm afinidade com o teu projeto, que entendem o que você está falando. Porque se começar na comunicação com pessoas que não entendem, o negócio já começa errado, entendeu? Então, isso é algo muito importante. A nossa equipe da comunicação, que é a Ciano,
É uma equipe que é experiente com festivais, já trabalharam muitos anos com Cirrasgo, fazia o Circuito Mangueirosa. Os 3 da Ciano hoje moram em São Paulo, mas continuam fazendo eventos aqui. A gente trabalha uma parte remotamente e a outra parte presencial, eles vêm próximo ao evento para fazer a cobertura. Então, assim, a gente vem construindo, isso é muito legal, porque a gente vem construindo um processo de comunicação. A comunicação, ela não nasce pronta, né? Ela vai sendo moldada, entendido? E a todo tempo a gente tem que estar atualizando, porque as coisas vão mudando a comunicação também. E é muito legal que você tenha uma equipe que possa fazer isso. Então, essa equipe está com a gente. Quando começou a crescer mais o festival, a gente conseguiu trazer, a gente já está há 2 anos com eles, trabalhando com a gente, já evoluímos tanto que terminamos essa edição já com o tema da próxima, já evoluindo, já entendeu que a comunicação está na transição para o próximo, então isso é muito legal a gente poder ter uma equipe que trabalhe e pense com a gente. Então, o primeiro passo, quando a gente começa a pensar o projeto, é realmente desenvolver o conceito. Tem muitos artistas, eventos, enfim, que querem fazer, mas às vezes não sabe ainda o que é exatamente, sabe? Então, eu acho que o primeiro passo da gente é saber o que a gente quer fazer, que a gente entenda o que a gente é. E aí vem do conceito de você definir qual o seu recorte. As pessoas têm... A gente ouve muitos artistas, não quero ser colocado numa caixinha, eu acho que meu evento ele é diverso. É bacana, mas a gente precisa entender que ter personalidade, saber qual é o seu recorte, ao que você se propõe, também é muito, muito importante, sabe? Inclusive para se relacionar com o teu público, porque quando você entende o que você é, o que você está passando, fica muito mais fácil conectar com pessoas que têm aquele interesse que é o mesmo que o seu, sabe? Então, o conceito, definir o conceito. A Lambateria, por exemplo, é o Festival de Música Latino-Amazônica Dançante. É amazônica, vai rolar rap da Amazônia? Não, não vai, porque não é dançante. Entendeu? Tipo, não é que a gente não queira, mas é porque dentro do recorte do que a gente faz, é esse recorte de música amazônica dançante. E aí você vai encontrar vários gêneros, a diversidade desse recorte. Então, eu acho que não precisa ter medo de definir algo muito específico. Tem público para tudo. A história é a gente definir o que a gente quer ser e conectar com pessoas que tenham afinidade com aquilo. E aí, dito isso, a história da identidade visual. Identidade visual é uma coisa que, assim, é muito engraçado, porque a gente tem muito... Tudo tem moda, né? Tem jeito de vestir e a identidade visual também. Tá na moda usar isso, tá na moda usar aquilo. E às vezes a gente, na ansiedade de parecer moderno, de estar atualizado, a gente usa, às vezes, uma identidade que não tem nada a ver com o que a gente se propõe. Nada a ver. Vou dar um exemplo do Félix, que é o artista que eu trabalho. Ele tem uma barba enorme, e a primeira logo que ele fez era uma barba pegando fogo. Aí todo mundo perguntava se ele tocava rock. O cara toca lambada, sabe? Então, assim, a gente mudou a marca, que era uma brincadeira e tal, mas que realmente não comunicava, passava uma imagem completamente diferente. E algo que eu vou falar até mais lá na frente, a importância da imagem, né, para a gente que trabalha com comunicação. A gente se preocupa muito com o texto, e às vezes a imagem ela tem um alcance muito maior. E isso é algo que a gente precisa ficar muito ligado. Falei aqui. O segundo passo é entender com quem falar, né? Com quem você fala, conhecer seu público, isso é outra coisa. A gente, dentro da comunicação, digital é algo que muda muito, e aí a gente, quando vê que uma fórmula está dando certo, ela já mudou e a gente segue aquela fórmula achando que vai funcionar para a gente. Na verdade, isso é um grande equívoco, né? Porque a gente precisa entender o nosso público. Por exemplo, festivais. Se a gente for parar para ver
o feed dos festivais, a gente vê muita postagem, uma linguagem, aquele bate-papo descontraído, né? Todo mundo é aquela, não, é descontraído, papo de internet e tal. Na verdade, a gente precisa saber com quem a gente está falando. A Lambateria, ela tem um trabalho de valorização e resgate da cultura latino-amazônica. A gente tem várias gerações, porque precisa estar em constante evolução, mas a gente até usa o mote de que a gente está aqui para lembrar do que a gente não pode esquecer. Então, naturalmente, a gente tem um público mais velho, que é quem consome ou tem uma memória afetiva mais intensa com o tipo de produto que a gente trabalha, que é a cultura latino-amazônica dançante. Lambada, guitarrada, merengue, cumbia, enfim, é um universo naturalmente um pouco mais velho. E eu sempre reclamei muito, e foi legal que a gente foi entendendo com o pessoal do digital, é querer usar essas fórmulas dos festivais, que tem um público muito jovem com a gente. Imagina que meu público mais de 50% é 35 a 54 anos. E aí eu fico falando, qual look que eu vou usar? Qual lambadeiro eu sou? Então, assim, são coisas que funcionam para aquele público jovem, mas não funcionam para o nosso público. E tem uma outra coisa que a gente percebeu, e eu falo muito converso muito com o pessoal da comunicação, é que é o seguinte, a galera mais velha consome, está muito presente no internet, nas redes sociais, mas consome de uma maneira diferente. Enquanto o jovem é frenético, tudo tá lá e saiu e comenta aí, não sei o quê. Por exemplo, o perfil do nosso público, os posts, eles demoram mais para engajar. Às vezes, o engajamento é no dia seguinte. Então, uma coisa que a gente tem com a nossa comunicação é que a gente não faz muito post. Se você for ver o feed do Festival Lambateria, não tem muitos posts em um festival que acabou de acontecer, porque não adianta para a gente quantidade, tem que ser qualidade. Os posts precisam ser mais certeiros e a gente ter esse entendimento. A gente começa, às vezes, um pouco antes a comunicação do que precisa fazer. E a gente, esse ano, por exemplo, a gente tinha muito planejamento e a gente derrubou muita coisa quando a gente percebe que o tempo do post está demorando, então começou a engajar, não, segura, derruba esse aqui é mais importante. Então, a gente não tem essa ansiedade de estar postando muito, porque a gente entende que o nosso público não consome dessa maneira. O público mais velho tem o nosso amiguinho, que é o famoso Zap Zap, né? Que não é nem o WhatsApp que chama, é o Zap Zap. Então, a gente trabalha muito também com essa plataforma. A gente tem linha de transmissão e alguns grupos, enfim, que a gente compartilha, porque eles chegam no Instagram, não é rolando no Instagram, é pelo link do WhatsApp, então é algo que a gente faz. E a Lambateria também tem uma outra coisa, que é ter o canal de atendimento no WhatsApp. Por exemplo, a gente tem o circuito Mangueirosa, trabalhava no circuito Mangueirosa, eu ficava na coordenação da comunicação. E aí PV, né? Lá no privado e tal. Mas a gente, e não tinha o canal, mas a gente que tem um público mais velho precisa ter o canal, que é para dar informação. A gente, por uma questão de sustentabilidade, tem uns 3 anos que a gente extinguiu, a gente não usa mesmo ingresso físico. Terminava evento, malão de papel para jogar fora. Então, a gente, não, vamos... E com isso, a gente foi educando o nosso público aos poucos. E muitas pessoas até hoje sabem que vende no Simpla, o nosso público mais velho consome e compra no Simpla, já está habituado, mas às vezes prefere comprar pelo WhatsApp. E a gente faz a venda também pelo WhatsApp, por entender que é uma demanda desse público. Então, é por isso que é muito importante a gente estar conhecendo com quem a gente está falando e entender que cada público tem a sua particularidade, sabe? Deixa eu ver aqui. Terceiro passo, que é o plano de comunicação, definindo o que a gente é e a nossa identidade, para quem a gente fala, aí sim a gente vai sentar e desenvolver esse planejamento, né, de comunicação. Identificar as necessidades de comunicação do projeto. Por exemplo, fazer um festival, eu preciso divulgar os artistas que vão estar lá.
eu preciso estar comunicando o valor do ingresso, eu preciso comunicar a virada de lote. Eu vou fazer o lançamento de um álbum, eu vou começar com um single, aí vou ter depois o lançamento do álbum, pensar, por isso que eu falo a comunicação. Por exemplo, vou lançar um álbum, a gente tem o single e eu tenho o álbum inteiro. A gente sabe que hoje em dia os veículos de comunicação têm cada vez menos espaço para cultura. A gente precisa ser inteligente e pensar, eu vou lançar um single 15 dias antes do álbum, será que eu vou ter os 2 espaços na imprensa, sabe? Então, acho que a comunicação, ela está aqui como consultoria mesmo do artista, do realizador, de dar estoque. Olha, vão acabar dando visibilidade ou para um ou para outro. Tem que ser assim, tem que ser, mas o que é mais importante, é o single ou o álbum, entendeu? Então, é sempre pensar esse trabalho de visibilidade, pensar como um todo, sabe? Não só aquela história. E eu sempre digo que o comunicador, jornalista, publicitário, enfim, precisa entender essa comunicação planejamento, né? Eu acho que planejamento é algo que a gente está um pouco mais habituado, que eu acho que com as redes a gente já está acostumando a pensar melhor, mas é algo que durante muito tempo dentro da comunicação era algo mais da comunicação empresarial, né? Que se trabalhava com essa questão do planejamento, mas assim, ele é muito importante para a gente que trabalha com cultura, que tem espaços super escassos, é muito importante a gente se planejar e pensar e escolher. Por exemplo, se saiu a matéria do single e não sair do álbum, não vai ser legal para mim, então nem vou mandar do single, eu vou guardar para o álbum, divulgo o single só na rede social, sabe? Então, é a gente pensar essas estratégias dessa maneira mesmo, considerando que a gente tem hoje outras plataformas para estar divulgando. Escolher, propor a forma mais adequada de comunicar a partir das particularidades do projeto, que foi aquilo que eu falei, por exemplo, no nosso caso, a gente tem o WhatsApp, vai ser na rede, vai ser na imprensa, como é que vai ser? Elaborar um cronograma de conteúdos, né? Isso é muito importante. Eu gosto, quando eu começo a fazer um projeto, eu sempre faço um release. Eu nunca deixo ninguém escrever o release, eu faço para assessor, tenho assessor de imprensa, mas o release sou eu que escrevo, porque eu acho que o release é a ideia toda do projeto, é todo o conceito. E aí, com isso, normalmente eu passo para a comunicação release. Se você não é jornalista, não escreve release, não tem problema, mas prepara, eu sempre costumo indicar preparar um documento com todos os pontos importantes, termos importantes de se usar, sabe? Por exemplo, pequenos detalhes, tipo como classificar, como você gosta. Por exemplo, uma coisa que se usa muito, que é ritmo musical. Na verdade, ritmo é uma coisa ligada à música, o correto é gênero musical. Então, são pequenos detalhes, e eu levo bronca do meu sócio, que é músico, que eu não posso usar essa palavra. Então, assim, tem alguns termos que são muito importantes, então é legal você passar para quem vai fazer a comunicação, para você mesmo, esse resuminho do que é importante. E aí, como eu falei, eu faço o release e passo para quem vai fazer assessoria, para quem vai fazer a própria comunicação do digital, eu costumo passar esse release, que é o guia de tudo que a gente vai trabalhar. E de lá eles costumam tirar os conteúdos, e aí fazer esse cronograma de conteúdo. Acho que quando a gente deixa tudo visível, fica muito mais fácil de organizar. Adaptar o planejamento às necessidades do projeto. Esse ano eu tive um problema maravilhoso, que foi o seguinte, a gente está com Belém, está com muito turista, esse Círio foi uma coisa de louco, e a gente, esse ano, normalmente as vendas disparam na semana do Círio, que é quando vem muita gente de fora, e a galera começa a fazer. Meu evento eu esqueci de falar, na sexta-feira que antecede o Círio, foi agora dia 11. E aí, normalmente dispara as vendas na segunda, que é quando você já meio que se programa para a semana. Na sexta-feira, a gente fez o tráfego pago e tal. Na sexta-feira anterior, eu já estava com um problema que eu já estava chegando no limite do que eu poderia deixar para vender para a hora. E acreditem, não ter ingresso também é um problema. Então, a gente começou a perceber que esse impulsionamento já estava prejudicando a gente. Então, a gente correu lá com ele, bora suspender, porque agora eu preciso deixar. Então, assim, é isso que eu falo, a gente está atento ao que está acontecendo para ir se adaptando ao que está rolando. Definir a verba e os objetivos da mídia paga, que também é algo que é legal de planejar. Poxa, eu tenho pouco dinheiro, eu tenho muito dinheiro. É claro que é tudo dentro da tua realidade. Hoje a gente consegue destinar uma verba que ainda é muito pouca
perto do que a galera trabalha, mas a gente vai vendo o que a gente tem e adaptando a nossa realidade. Eu não falei aqui, mas assim, dentro aí do pré tem assessoria, e uma coisa que é muito comum, e eu pelo menos trabalhei com o Daniel na época que a gente estava no Liberal também, né, que estava na editoria de cultura, e assim, para cultura, e era uma briga que eu tenho enquanto realizadora, para quem faz evento, é óbvio, a gente quer que fale antes e vá cobrir. Mas se tiver que escolher, a gente quer que fale antes, que é para poder o povo saber e ir para o evento. Então, assim, a gente tem um esforço muito grande de cobertura no pré, para quem faz evento, que é para divulgar, para as pessoas saberem que vai ter, para poder dar tempo da pessoa ir. Só que, hoje em dia, a gente, com as redes sociais, né, os veículos estão migrando para as redes, isso também é muito legal. Está tendo também muita cobertura dos veículos para as redes sociais, para Instagram e tal. Então, a gente tem tido uma cobertura que há muito tempo não se tinha, porque os veículos, por exemplo, Sírio, eu faço evento no Sírio. Quem vai cobrir o Sírio se eu tenho a Santa rodando Belém, né? Dando pirueta, assim, indo, bicicleta, é moto, enfim. Então, é óbvio que ela é prioridade, eu nunca vou ter, mas aí com a história da internet, do digital, a gente já está voltando a ter cobertura também. Mas essa cobertura que eu falo, ela é a cobertura do evento em si, né? Eu falei da assessoria no pré e aqui da cobertura do evento. Quando a gente fala da cobertura, tem, claro, a divulgação, né? Como eu estava falando, tipo, eles vão cobrir, divulgam como foi e tal, mas, assim, tem uma coisa que é muito importante para a gente que faz evento, que é o registro. O registro é importante se você tem patrocinador para comprovar aquilo lá que eu falei, e se você está realizando projeto, o registro para prestação de contas, mas também quando você quer... para mim aqui, o que eu não vi aqui a mensagem. Eu não li aqui. Não é para mim. Não, Sonia, fica tranquilo. Quando for, é mais pessoal que a gente colocou aí no chat o link da presença e da avaliação. A da avaliação, claro, dá para esperar o final, mas da presença, porque a gente sabe que muita gente acaba caindo e tal, mas isso. Vai lá, Soninha. Beleza. E aí o registro ele é muito importante para a gente conseguir captar para outros projetos, né? Como eu falei, o Zé que vai fazer o de captação, tem muitos editais que eles exigem que você tenha material na imprensa, que você tenha um mínimo de clipping, né? Que são esses recortes do que esse material que sai na imprensa. Banner também serve como comprovação do evento. Então, assim, é muito importante você guardar esse acervo para qualquer coisa que venha depois, seja para captar, seja para inscrever projeto. Então, a cobertura do evento em si, ela é muito importante. E eu falo por mim, durante muito tempo, e às vezes em alguns eventos menores, a gente faz um pouco de tudo e acaba deixando de lado esse registro. Mas ele é muito importante, fazer foto, fazer um videozinho. Hoje em dia, com a tecnologia, está muito mais fácil. Se não dá para contratar um fotógrafo, se não dá para ter um mobile, a gente vai lá e faz esse registro porque está valendo. Então, a cobertura em si, por exemplo, de um festival, que a gente tem patrocinador, a gente tem contrapartidas, ela prevê um planejamento enorme. O planejamento, ele prevê quem vai ser entrevistado, o que precisa fotografar, o que não pode deixar de aparecer, orientações para os fotógrafos de como vender a marca, e a história, uma coisa que eu acho muito importante, que é a imagem que você quer passar. A equipe entender o conceito do teu evento. Eu trabalho com público mais velho, eu só vou fazer foto da galera jovem? Não. Então, acho que isso é muito importante e é na hora que a gente mostra. São essas imagens que às vezes passam batidas, a gente deixa de ter o registro para poder mostrar lá na frente o que de fato a gente é. Então, ir com um olhar certo do que a gente é muito importante para essa cobertura. E aí, como eu falei, o evento para divulgação, né? A gente tem os mobiles que fazem, vão subindo em tempo real o que está rolando, mas também é um trabalho muito grande de registro, que eu acho que para todos nós que trabalhamos, enfim, é muito importante, né? E a entrega do relatório final, que vem a questão do registro. O quinto passo é esse relatório, que é a entrega, né, da comprovação do que você fez. Sempre muito atento
a essa questão. E como eu falei, não sei se quem trabalha com produção tem equipe ou trabalha sozinho, então fiquem muito atentos de colocar foto com o produto que você está, com o teu patrocinador, com apoio. Às vezes a gente recebe muito apoio para camarim, aí na correria não faz o story mostrando o produto consumido. Então, assim, a gente precisa fazer uma pautinha para não deixar esquecer, sabe? Então, isso é muito importante, porque é o que vai permitir você conseguir seguir com a parceria e também entregar a comprovação do que foi feito. Eu trouxe aqui o desenho do que a gente fez da equipe de comunicação do festival, é uma das maiores equipes que a gente tem. Eu fico na coordenação geral, né, da comunicação, como falei, eu sou enjoada, enfim, é meu filho, né, então, assim, eu faço questão de estar sempre próximo, então, se você é o realizador, independente de qualquer coisa, lembre que a comunicação, ela está casada com qualquer com quem está realizando. Então, tem que andar passo a passo, sempre converse, sempre troque ideia. Eu gosto muito de passar o conceito e compartilhar com outras pessoas, né? Porque aquela história, a comunicação não é para a gente, é para o outro. Então, é muito importante a gente dividir, compartilhar as coisas. A nossa equipe, a gente tem a coordenação de comunicação digital, o diretor de arte e design, social media, sabe o que está faltando aqui? Eu acabei de ver, é a pessoa que cuida da comunicação, do off, que a gente chama, que faz toda a parte de sinalização, entra na comunicação também. Isso aqui é chato pra caramba, que é onde tem que ver que está aplicando a marca correta, onde vai ficar, mandar produzir. Aqui fui ajeitar e acabei tirando, mas enfim. Social media, videomaker, mobile, foram 4 fotógrafos, audiovisual, o aftermovie, e o compacto. A gente normalmente entrega um compacto, os melhores momentos, tem uma equipe que registra um trecho de cada show, e esse aftermovie, que é o resuminho, vídeo resumo, ele no nosso caso do festival, faz um vídeo com depoimento, uma coisa mais, né, tem que mostrar que teve gente, que teve aplicação de marca, enfim. Mas, assim, a gente vai fazer o lançamento de um livro para 20 pessoas, taca ele teu celular, pega para alguém, se não tem como chamar, vê alguém que faça o mobile, registra lá, faz seu videozinho, no final dá uma editada, que a CapCut está aí para isso, é super simples, e aí você faz lá a prestação de serviço, é muito importante. Infelizmente, se a gente não está na rede, a gente não existe, né? Tem um pouco disso também. E o assessor de imprensa, que estava lá, tivemos um credenciamento de imprensa também, então ele acabou que não foi só pré, nesse dia ele estava também recebendo esse pessoal que foi cobrir o evento. Desafios da comunicação. Eu acho que, assim, umas coisas que a gente precisa estar muito atento para que a gente, de fato, consiga utilizar a comunicação a nosso favor dentro de um projeto cultural, primeiro, o compromisso em vender o conceito do projeto. A gente tinha um projeto que eram várias produtoras, e a gente dizia que era um evento de cultura amazônica, sendo que no meio tinham coisas que não eram nossas, rolavam umas coisas que não eram dentro desse recorte. E é uma coisa que eu brigo muito, que eu falo, como é que eu vou vender? Ou você é ou você não é. Porque mas aí não tem a surpresa, tem a surpresa, porque se você vende, a pessoa vai sabendo o que vai esperar e vem algo melhor, dentro daquele recorte, vem algo assim que surpreende, é bacana. Agora, se ela vai achando que é uma coisa e é outra, isso pode achar até que é propaganda enganosa. Então, a gente tem que ter muito cuidado da forma que a gente vende o nosso projeto. E tem uma coisa que eu acho muito importante. Você não precisa ser o maior, você não tem por que ser o maior nem o melhor, mas você tem que ser você. Se você for honesto com o que você faz, dizendo o que você faz, se o público entendeu, é isso que importa. Você está comunicando bem e vai funcionar. Né? O problema é esse, é a gente querer usar algumas ferramentas para, sei lá, querer vender o projeto e acontecer essa questão do público se sentir enganado, né? Identidade visual com personalidade, foi aquilo que eu falei, é muito importante conversar com o teu conceito. Mas está na moda usar PB. Mas você trabalha com um universo extremamente colorido, como é que você vai adaptar? Vão achar que você sei lá, uma coisa jazz, entendeu? Que é uma coisa mais clean, sendo que você faz, sei lá, carimbó.
Então, tem que ter um pouco de cuidado para que converse de fato com o teu universo. Não que não possa, não que não deva, mas eu digo mesmo que a gente pense que a comunicação é para o outro. Então, o que, que a pessoa está entendendo daquilo que você está comunicando? Comunicação simples e certeira. Quem trabalha com cultura, a gente tende a ficar constrangido de falar fácil, de falar simples, porque, enfim, cultura, quem gosta de cultura é cult e tal, tal, tal. Mas, na verdade, as redações cada vez mais estão sem especialistas, são pessoas que realmente não conhecem. Então, quanto mais objetivo, mais certeiro, mais direto você for, mais eficaz vai ser a sua comunicação. Então, é muito importante mesmo a gente entender que a gente está falando, e mesmo que seja jornalista, para pessoas leigas que precisam entender aquilo que você está passando. Imagens e sons precisam fazer parte do projeto, tentar as fotos e trilhas. Cara, me irritou horrores, eu acho assim um equívoco absurdo. Eu vou falar de Amazônia e taco ali uma trilha de um vídeo no Rio de Chico Buarque. Sabe? E a gente vê muito isso, inclusive com comercial. Tem gente rindo, mas é sério. Tipo, vou falar, eu sou nasci, sou ribeirinha, não sei o que, e põe uma trilha que não tem nada a ver com o universo que eu tô falando. Parece besteira, mas isso é uma confusão, acho que é muito, muito, muito estranho. Por exemplo, festa. Concordo, Johnny, deveria. Eu acho, festa, por exemplo, a gente tem a Lambateria toda quinta-feira é uma festa, e a gente, como eu falei, nosso recorte é música e dança, né? Então a gente utiliza muitos vídeos das pessoas dançando, porque a ideia é que as pessoas possam ir para a festa e dançar. Então, é raro, mas acontece com frequência, seu lado. Então, a gente, quando vai botar a trilha, costuma colocar só o que rola na festa, né? As músicas que estão dentro desse imaginário. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a questão da trilha. Olha, tem gente que apareceu no vídeo, olha aí. E as imagens, né? Aquilo que eu estava falando. Poxa, se eu converso muito com o público mais velho, se eu falo muito de dança, é muito importante que as imagens que eu utilizo para divulgar o que eu faço condizam com isso. Por exemplo, se eu trabalho com literatura, né? É bacana que eu mostre também fotos, estejam com fotos ou trilhos que tenham a ver com o meu universo. Dança, enfim, é sempre entendendo, por exemplo, tem jazz na Amazônia. Então, vamos também trabalhar, não é porque, sabe, preciso ser, não é isso, mas estou falando quando o teu recorte, tu tem que contextualizar aquilo que você faz. Por exemplo, é meio padrão, né? Quem trabalha com música clássica é sempre a roupa preta, algo mais clean e tal. A gente já meio que, pelo visual, vai deduzindo do que está falando. É regra, volto a dizer, não é regra, mas assim, é só para a gente ter fazer esse exercício se a gente está comunicando aquilo que a gente se propõe. Aquilo que eu falei, trabalhar com pessoas que entendam o universo do nosso projeto, afinidade com o tema, é muito importante. Se a pessoa não conhece o teu trabalho, como é que ela vai divulgar, né? Vai comunicá-lo? E ferramentas adequadas ao teu público, né? Que é aquilo que eu estava falando. Eu separei aqui umas imagens, inclusive desse festival, que falam um pouco sobre isso. A gente que trabalha com eu vi que tem alguns jornalistas, e a gente trabalha, por exemplo, vai fazer ou para cobrir, ou dentro do veículo, ou mesmo como assessor de imprensa, a gente tem o material, tem as fotos. Então, é muito legal a gente ter esse recorte mesmo do que a gente quer divulgar. E na cobertura do evento, isso é muito, a gente tem umas sutilezas, assim. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito, essa primeira foto, a Nazaré e a Tainara. A Nazaré Pereira foi homenageada do festival esse ano, e a Tainara Garcia, bailarina, que fez a homenagem tão lindas nessas fotos, são da equipe, que foi a Adriele, Bruno Caracheste, Igor Negrão e Beth. A Nazaré, ela
foi homenageada, a Tainara estava no show. E as duas mostram o que a gente se propõe, que é a história das gerações diferentes se encontrarem, sabe? Então, aqui a gente tem essa representatividade. Aqui a gente tem ali, mostrando a aplicação da marca, aquilo que eu falei, né? Que a gente, na hora do projeto, da prestação de contas, a gente precisa ter a marca. Eu tenho ali a galera descansando, mas tá o Timzinho ali, que é o Espaço Tim. Nesse outro gatinho lá com like, mas olha a Tijuca na mão dele, sabe? Aqui embaixo, uma outra coisa assim que é o terror de quem faz evento, é que normalmente a imprensa chega cedo, quando não tem ninguém, põe foto do negócio vazio. É podre, liguem, olha, tem a foto bacana, mandem. Então, assim, sempre priorizem. Se não está muito cheio, tenta um ângulo que esteja bacana, porque é legal valorizar o teu evento, sabe? Ter cuidado mesmo com as imagens que a gente divulga. Aqui nessas duas fotos, a primeira, essa do cantinho aqui de baixo, ela de fato estava bem cheio, e essa outra do lado não estava como estava esse. Isso era 5 horas da manhã, foi quando eles começaram a tocar, mas estava bem cheio. Mas tu olhas aqui, parece que, né? Então, é ter esse cuidado mesmo com o ângulo de valorizar o teu evento. Aqui, o Zeke, que vai fazer, inclusive, o próximo, né, próxima oficina, mas tá aqui ele, ó, fazendo uma linda propaganda do patrocinador Tuxaua, jogando todo o seu charminho. Aqui eu trouxe mais umas fotos também dessa história das contrapartidas da entrega. Isso aqui é importante, gente, não só, como eu falei, para a contrapartida, para a prestação de contas, mas também te ajuda para a captação de projetos futuros, né? Ter fotos legais com a marca, tá bonitona aqui com a Tijuca, tá a Redal lindona lá com a Tuxaua, o palco, a placa Tuxaua. Das 6 fotos, eu tenho 5 para merchan, que é o copo da Meco da Lambateria, tem o palco Tuxaua ali na primeira foto, tem a Tinha ali rolando o concurso de dança e a Bonita lá sorrindo feliz, tomando a sua rica Tijuca. E outra atração. Então, assim, por que foi isso? Porque a gente pautou os fotógrafos e pediu, olha, tirem foto e tentem, de alguma maneira, aparecer a marca, sabe? Tá aqui, tá ali o palco, tenta tirar para que a gente possa, de fato, ver onde está a aplicação. Isso é sempre muito bacana. E volto a dizer, foi feita uma pauta para isso. Não foi da cabeça deles? Não, eles não tinham como saber quem era o patrocinador, o que tinha que aparecer. Então, por isso que eu falo que a gente precisa pensar a comunicação do projeto de uma maneira muito maior. E, assim, eu pelo menos, né, da época da faculdade, logo que saí, jornalista é jornalista, publicitária é publicitária, RP, não sei o quê. Na verdade, cada vez mais a gente precisa pensar a comunicação como um todo, entender os processos e pensar no fim, né, do que a gente precisa para esse objetivo maior. Pera lá. Então, aqui, falando aí de como a gente pode, como que a comunicação funciona para a gente tem aí, claro, trazer público, começar com o nosso público, conseguir públicos novos, ampliar nosso público, fidelizar o nosso, comprovação de execução, isso é muito importante, é responsabilidade da comunicação, apesar que muitas vezes é o captador que fecha, é o financeiro que trata, é a produção executiva que está em contato, né, para executar as coisas, mas quem de fato precisa cuidar para comprovar é a comunicação. A história do patrocínio, né, para a gente poder fechar patrocínio, volto a falar da credibilidade, estar na imprensa, ter conteúdo bacana, que converse, que seja coerente com o que você faz, dá credibilidade para o teu evento, e com tudo isso a gente fortalece a marca e consegue, de fato, voltar lá para o início, a gente consegue, de fato, potencializar o nosso projeto cultural com a comunicação. É isso, gente. Não sei se... Perfeito, Soninha. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, gente, podem colocar as reações aqui, e a Laura está comigo aqui, então, Laura, colocando de novo aí o link Tá. Vou colocar. Da presença. Daí, Laura, depois entra no link para ver se as pessoas estão mesmo, que daí fala assim, olha, que a gente está aqui, graças a Deus, com 43 pessoas. Aí, conforme forem respondendo, a gente vê lá.
Vamos fazer assim, quem tiver alguma pergunta, pode escolher. Se quer colocar aqui no chat, no comentário, a gente tem um tempinho aqui ainda. Ou levanta a mão, que a gente vai também abrir para poder ouvir também. E vira por isso que é uma sessão fechada para a gente poder interagir. Enquanto vocês colocam aí no chat, ou levanta a mão, para a gente poder criar uma listinha aqui, queria, Soninha, enquanto o pessoal se prepara, também saber o seguinte, tem muita gente aqui que está nessa sala ou assistindo depois, que ou que apoia ou ajuda ou trabalha com quem também está no começo. Está lá contigo, com o Félix, lá no Quinta Rada ainda, lá qual era o nome no Templários? Templários. Isso. Então, assim, está no começo, eu sou um artista, ou então eu apoio um artista, que ainda está com uma agenda tímida, né? Tá entrando no mercado, etc. Mas ele tem lá o seu perfil, ele quer ver como é que eu consigo emplacar uma entrevista, como é que eu falo com a rádio, o que tu podes sugerir para quem... E você deve ser muito consultado assim também, porque você tem muitos amigos dessa área que devem te perguntar isso com certa frequência, né? Então, eu acho assim que uma coisa que é muito importante quando a gente está começando, eu tive essa construção, na verdade, do Félix, né? Ele tinha trabalho com a pupunha, ficou um tempo, e foi recomeço mesmo de carreira, porque Félix Robato era um integrante de uma banda. Então, a gente foi de construir, aos poucos, esse trabalho. Então, assim, uma coisa que eu acho muito importante começa do básico, é saber o que você faz, qual é a tua proposta, sabe? É entender o que é o teu trabalho, qual a linha que você quer trabalhar, quais são as suas referências, né? O que você pretende fazer. Quando você consegue entender isso, você começa a navegar e construir um conteúdo ligado àquilo. E aí você começa a virar uma referência daquele assunto. E naturalmente, não é naturalmente, né, gente? Mas assim, a gente sabe que acaba facilita com que você consiga espaço na imprensa, entendeu? Você vai vender sua pauta, você vai sugerir, sei lá, eu tenho um show, começa a divulgar. Às vezes, por exemplo, o artista está no começo, mas ele tem uma agenda frequente, né? Tipo, ele toca toda sexta-feira num espaço cultural da cidade. Aí tem uma outra coisa, tem um oposto também, que às vezes a gente, na ansiedade de querer gerar mídia, a gente acha que tudo tem que divulgar. Na verdade, escolha coisas que vão, de fato, agregar valor para você, né? Se você faz uma agenda toda semana, é melhor não... Gente, eu tô me embananando toda quando pipoca aqui, peraí. Quando você tem uma agenda toda semana, você tem que escolher, né? A questão de escolha, de ver o que é mais importante e aquilo que pode render mais pauta. Sempre é muito legal também você pensar o seu projeto, e aí eu volto a dizer, a história da comunicação, pensar datas comemorativas, pensar artistas que possam ter alguma conexão com você, sempre pensar aquilo que pode gerar interesse da imprensa. Poxa, eu toco toda semana num bar aqui sei lá, em Parauapebas, e vai ter o aniversário da cidade no dia tal, e eu vou fazer um show especial, vou trazer algumas participações. Então, foca naquilo, procura criar algum evento, alguma pauta, alguma data, alguma coisa que possa ter um destaque ou ser mais atraente para a imprensa do que aquela agenda que toda semana tem. Então, é legal a gente pensar também dessa maneira. Como eu estava falando, a comunicação ela é uma ferramenta, mas ela precisa ser pensada como um todo, né? Como planejamento mesmo. Você pode pensar ela mesmo de forma mais estratégica, né? Eu vejo assim, muitos artistas no início da carreira, essa ansiedade de tudo querer colocar, e diferentemente de ajudar, às vezes atrapalha. Então, procure ser mais estratégico, procure se especializar naquela área. Ah, mas eu
eu faço samba. Poxa, tem samba na Amazônia e tem referências de samba na Amazônia. Então, procure trabalhar com isso. Ah, tem o dia do samba, tem o dia de... Procure fazer pautas que estejam ligadas a essas temáticas, porque naturalmente vai ser mais natural, vai ser mais fácil conseguir esse espaço na imprensa. Por exemplo, a gente teve o Félix fez um clipe que era Noite de Toró, falava da chuva de Belém. A gente lançou no dia do aniversário da cidade, que é um gancho, né? Tinha uma data que tem a ver com algo típico daquela cidade, e a gente meio que escolheu lançar naquele dia pensando na facilidade da comunicação. Então, é sempre bacana a gente pensar de forma estratégica a comunicação. Ah, bacana, irmão. Eu vou passar aqui para a Juliana, mas tem uma outra pergunta, mas antes disso, até porque tu deste o gancho aí, mas é um comentário com uma pergunta, tu complementa comigo, Juninho, mas tu falou bastante aí da questão do planejamento, e a gente também fala assim, e é uma palavra que vai assim, estratégia, e fica muito no conceito, mas não, gente, com coisa simples, assim, por um exemplo, estava olhando aqui, mês que vem tem Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, e todo mundo sabe que todo ano tem essa mesma data, ou seja, você não vai ser pego de susto no dia 18 e falar, meu Deus, agora eu vou fazer um negócio, todo ano tem 20 de novembro, e todo ano o 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, então com uma certa calma, e aí é o seguinte, você enquanto artista ou assessor de um artista, né, e seja de que setor cultural seja, entenda também o outro lado, né, a Soninha transitou por esses dois mundos também. O jornalista tem um tempo muito corrido, é muita demanda, e ele não consegue, por mais que ele tente, ele nunca vai saber de tudo. Então, não ter vergonha, pelo contrário, mas será que sai uma notinha lá no site, no jornal? Se você não mandar, não vai sair, não vai conseguir ir atrás e procurar. Então, mas eu não tenho uma assessoria, posso eu mesmo fazer a minha agenda tal, e mandar? Sim, isso ajuda. E aí, eu estou falando do Dia da Consciência Negra, então assim, hoje é dia 22, a gente tem há um mês aí, que dá para pôr um exemplo, por que não convidar, se você não for, mas convidar cantores ou artistas negros para naquele dia fazer um show especial com participação, ou um repertório só com grandes mestres da música e tal. E com isso você traz um gancho que às vezes o jornalista está procurando falar daquela data de um jeito diferente. E disso daí mesmo a gente já começa a pensar em outras pautas que eu acho que ainda é muito pouco explorada e pode ser mais, e a Sônia fala bastante disso, né? Do quanto que você pode também puxar um pouco mais além do palco. Então, como a música ou a cultura é um fator de resistência, de valorização para você abordar no Dia da Consciência Negra. E aí, se você não colocar, os jornalistas não vão se atentar de pautas que só você tem, né? Então, vou passar para a Soninha, na sequência, você passa para a Juliana junto com a Laura aí. Aí eu vou para um outro conteúdo que eu sempre falo, que é a história exatamente da divulgação na imprensa, dos artistas para a imprensa, que é o seguinte, tem uma palavrinha que as pessoas acham que ela é bacana, mas às vezes para essa divulgação, ela é complicada. Eu sou eclético. Tipo assim, é muito complicado porque, assim, você faz um trabalho, você está começando, as pessoas querem saber o que você faz. E aí, é que nem você vai no release. Porque normalmente quando a gente começa, a gente não. A pessoa. Você acaba tendo a comparação, que inclusive tem gente que não gosta. Porque jornalista faz comparação. Mas entenda que ele está explicando algo que é novo. Então acaba que você usa referência. Fulana que tem como referências Chico Buarque e Caetano Veloso. Exemplo. Fulana que tem como referências Pinduca e Dona Onete. Só que às vezes tu vai ver o release, aí a pessoa fala, fulano que tem influências como Caetano Veloso, Racionais MC, Ivete Sangalo e Milton Nascimento. Tipo assim, coisas que não tem nada a ver, artistas que não tem nada a ver, que não tem mais ninguém, e sai colocando gente. No final, tu mais complicaste do que facilitaste para a pessoa entender. Escolhe algo, de fato, que possa dar referência do que, de fato, a pessoa
vai entender aquilo que eu estava falando. Não tenho medo de classificar o que você faz. Eu sei que a gente fica com medo de querer fazer um pouco de tudo. Eu toco tudo. O que você que precisa? Na verdade, às vezes o cara quer um especialista em samba, entendeu? Então é isso, é tentar entender o trabalho que você faz. E outra coisa que é um erro, assim, que a gente comete, volto a dizer, quando a gente fala de cultura, a gente acha que tem que falar muito bonito. E, na verdade, a gente precisa ser objetivo, como o Daniel acabou de falar. A gente tem jornalistas que não são especialistas naquilo, eles são trabalham, o cara está em cidade, foi cobrir, sei lá, um atropelamento e, de repente, está indo para o teatro cobrir uma outra pauta. Então, ele, de fato, às vezes, nem leu a pauta, vai ser bem na hora. Tem uns releases, aquela música que... sabe, romântica, flutuante, onírica, umas coisas assim que no final termina e você fica mais confuso ainda. Então, usem adjetivos ou termos mais simples, que de fato seja para esclarecer. Como o Daniel falou, sem vergonha nenhuma, o objetivo é comunicar. E a gente está do outro lado trabalhando com pessoas que às vezes não recebem nem a pauta. Eu sei que critica muito jornalista, eu defendo às vezes, porque também o cara às vezes está lá na hora, tu vai cobrir agora o show de lançamento da Laura. O que é? Não sei, chega aí, não tem como passar pauta. Então a pessoa chega no susto, não sabe nem do que se trata, né? Às vezes é desleixo mesmo, mas assim, é muito legal que você pensar nisso, de que a pessoa que está ali do outro lado, às vezes não tem contato nenhum, está chegando naquele momento, então é importante mesmo que a gente opte por palavras simples, por algo mais menos complicado e mais objetivo mesmo, sabe? Vai lá, Juliana. Bom, primeiro é dar parabéns, adorei, aprendi bastante, porque eu não sou dessa área, né, de comunicação. Do trabalho e foi maravilhoso esse festival, achei super bem organizado. Eu estava brincando que vocês me entregam nas quintas-feiras, porque às vezes eu falo que eu estou em casa e o pessoal olha na Poena, lá nas histórias da Poena, e é o que está passando, eu dançando, né? Mas assim, Sônia, eu queria te perguntar o seguinte, eu vi que vocês fizeram uma ação junto com a Isa do Bioma, na questão de sustentabilidade do projeto. E, assim, como que é? Porque, assim, eu fico imaginando, né, porque eu sou mais da área ambiental, ativista ambiental, que é um desafio agora, principalmente quando a gente está falando de trabalho na Amazônia, como que a gente vai traduzir importância, por exemplo, assim, eu já vi eventos fazendo isso em Santarém, emissões de crédito de carbono, sustentabilidade de produtos que foram economizados, assim, a gente não distribuiu copos plásticos, a gente recolheu todas as latinhas, assim, como é que vocês transformam isso numa linguagem para dar esses resultados de sustentabilidade também dos eventos? Outra coisa também que eu queria parabenizar, e também eu acho que esse é um desafio, isso já pega um pouco mais da minha área, que também é alimentação e nutrição, que foi o desafio de fazer aquela praça de alimentação, mas ficou super bem organizada. Eu acho que assim, um dos maiores desafios de eventos em Belém é justamente a parte de comida. Apesar da gastronomia ser rica, chega nos eventos, é muito difícil de você conseguir comida, de você conseguir comprar as coisas para comer. Então, também, como é que foi essa articulação com essa parte? E eu acho que é isso que eu fiquei mais curiosa. E obrigada, viu? Eu aprendi bastante. Ah, bacana. Olha, eu vou começar com a praça de alimentação. A lambateria, a gente tem uma coisa que é o seguinte, a gente trabalha com a mesma equipe há muitos anos. Todos os expositores, é claro que assim, quando a pessoa não pode, só que sai. Então, eles estão, acho que desde a primeira edição, a maioria. Então, são pessoas que estão com a gente desde o início, e a gente procura fazer isso com toda a equipe. Eu acho que muito do que a gente vai conseguindo, a gente já mudou de espaço e voltou, e sempre se adaptando, porque são pessoas que conhecem o nosso público, conhecem o que a nossa proposta. Então, acho que isso é uma coisa legal, porque é uma galera que está com a gente desde o início. Inclusive, como eu falei, como a gente tem esse público mais velho, assim, eu até reclamei, que eu achei pouca cadeira e mesa. A gente sempre coloca muito espaço na praça de alimentação, porque a gente sabe que a galera gosta de dar uma descansada. Eu saio, tenho 43, saio, tem uma hora que eu quero descansar para depois voltar. Então, assim, é algo que a gente pensa mesmo
no todo. Então, acho que a praça de alimentação, eles são parceiros, a gente conversa muito sobre o uso de descartável. Desde a praça de alimentação, a gente pede para que não... A gente vem conversando com eles de adotar outras... Ai, pensei que eu tivesse caído aqui. Enfim, a gente vem trabalhando com a sustentabilidade. A Isa do Bioma é uma parceira nossa que já é a terceira edição. Ela começou quando ela ainda estava no Alachaster, e agora, ano passado, e agora com a Bioma. A sustentabilidade eu nem falei, mas é algo que a gente vem trabalhando, e a gente entende exatamente isso. A gente faz um evento na beira do rio, na Amazônia, e não tem como a gente não tratar essa questão. A gente fica muito tenso, porque, por exemplo, a gente trabalha com banheiro químico, né? A gente tem algumas coisas, e eu converso sempre muito com a Isa, e ela fala, Sônia, a gente vai fazer minimizar os impactos. Qualquer evento que você faz é muito complicado. A gente trabalha com a Aral, todas as latinhas são destinadas lá para eles, para a associação, né, de catadores, e aí tem um destino. A gente vem trabalhando com o copo eco, abolindo o descartável, né, para não ter, e a pessoa leva para casa. Esse ano a gente fez uma coisa que a maioria dos festivais adotou, e eu achei muito bacana. Como a gente vai fazendo o copo eco, e normalmente fazia para venda, sobrava. Mas desde o ano passado a gente está adotando para os bares, então esse ano o que sobrou, a gente levou todos, e não teve o descartável, nem para drink, nem para nada, né? E outra coisa que a gente vem... Aí a Bioma, ela trabalha com a gente na consultoria anterior ao evento. Toda a escolha do material que a gente vai fazer, da ativação, da sinalização, a gente faz em parceria com ela, optando sempre pelas melhores escolhas. A gente ainda não consegue fazer 100% digital. A gente colocou um banner na entrada, né, só no digital, a gente usa muitos telões para evitar mesmo todo o material, e a gente tem uma coisa, o nosso evento é um dia, e eu morro de dó de usar uma coisa um dia e jogar fora. Então, tudo que a gente faz, mesmo que seja, tipo, se for fazer, tem lá aqueles letreiros e tal, de PVC, a gente está reaproveitando em outras coisas. Então, ele não vai ser destinado. E tudo que a gente produz de lixo tem o destino. E esse ano a gente está fazendo uma parceria, eu não vou lembrar o nome dela, não vou falar certo, é Janalulê, eu sempre enrolo minha língua, que é o seguinte, a gente arrecadou o material, e a gente tem oficinas pós, e o material que foi arrecadado no festival vai ser usado numa oficina ministrada por ela, de como construir artesanato com resíduos, né? No caso, tudo que a gente arrecadou no festival. Então, é uma coisa que a gente vai aprimorando, isso já é uma novidade esse ano, né? A gente vai aprimorando conforme a gente vai trabalhando, e por isso que eu acho que é muito importante a gente manter a mesma equipe, a gente vai crescendo junto, sabe? Mas aí, essa questão, assim, tipo, que a gente vê alguns eventos, eu acho que isso vai ser uma pegada para o próximo ano, talvez, porque também a gente já está bem perto da COP, né? Mas, assim, esse evento trabalhou com tantas ações que minimizou as emissões de tantos por cento de carbono. Vocês já tiveram curiosidade de fazer algum trabalho assim? Na verdade, Juliana, ela entrega o relatório, que eu não sei, eu não vou saber te dizer, ainda não recebi o desse ano, a gente encerra, inclusive, com esse relatório, do que foi gerado, do que foi emitido, quanto que a gente produziu, enfim, ela entrega o relatório, porque eu ainda não recebi desse ano mesmo. Aí eu não vou saber o que dizer, eu confesso para ti que eu não vou saber te dizer. E a gente ainda está no processo, ainda está realizando as oficinas, né? As oficinas vão começar agora. Isso é até uma coisa, normalmente os festivais fazem antes, a gente sabe que não tem como competir com a Santa. Então, passou o CIRI, aí a gente executa as outras entregas que a gente faz, que são as oficinas, a programação infantil, a gente faz pós-evento. O Igor está levantando. Então, gente, antes de passar aqui, mas tem duas perguntas no chat também, Sônia. Tá. Daí eu quero saber se você prefere que eu leia as duas do chat. Ele fala e depois você responde tudo, ou eu leio as do chat, você responde e depois você escuta o Igor. Tanto faz. Eu acho que o Igor pode perguntar e aí tu fala já do chat, pode ser? Pode ser, tranquilo.
Igor. Tá, então deixa eu aproveitar. A minha pergunta ia justamente nesse ponto, né, das emissões. Eu trabalho numa empresa que faz justamente essa parte desses serviços do evento Carbono Zero, né, a UpBio, e a gente tem trabalhado com alguns eventos maiores, né. Eu queria muito saber como é que está esse movimento para certificar os eventos no quesito de carbono zero aqui localmente, se isso está sendo está sendo alguma tendência também para eventos pequenos. Igor, na verdade, a gente, como eu estou te falando, a gente vem trabalhando, né, com a Bioma, toda essa parte da consultoria. A Isa, na verdade, ela faz parte da equipe, a gente meio que divide e ela coordena isso. Eu te adianto que nós temos, assim, um grande problema, no geral, para a gente conseguir fazer, que é a questão da orçamentária mesmo, né? Por exemplo, a questão de acessibilidade, de sustentabilidade, logística também, nossa. Então, assim, essa questão orçamentária ela é uma grande dificuldade para eventos pequenos. E, assim, vou te dizer que do ano passado para cá, só para teres uma ideia, o orçamento da consultoria, ele subiu, assim, sei lá, 200%, sabe? Para um evento que tem a mesma verba e tá, então assim é muito complicado. E não é por falta de vontade. Por exemplo, a gente já tinha pensado em várias outras ações, mas é porque realmente fica meio que inviável. Tem até uma crítica que, por exemplo, essa questão de acessibilidade, de sustentabilidade, eu acho que precisava ter uma contrapartida, ser feita em parceria mesmo com o governo, sabe? Porque, vou dizer para vocês, acessibilidade, para você ter libras, custa... gente, eu não estou comparando, tá? Eu estou só... Custa... Exatamente, política pública custa, tipo, 2 shows. Eu tenho um evento que eu tenho 7 shows. Se eu tirar 2, ficar 5, eu vou vender ingresso, será? Sabe? É sempre na planilha ali, entendeu? Então, assim, essa questão desse apoio, dessa orientação, achei muito legal. A Secult fez agora uma cartilha, né, de acessibilidade, estou falando assim, de acessibilidade, mas a gente ainda não consegue executar muita coisa, muito mais por questão orçamentária, sabe? E eu acho que é isso, é chegar e trazer todo mundo, e fazer em conjunto, e entender, e dar mesmo essas ferramentas para que a gente possa aprimorar esse trabalho. A gente ainda está engatinhando, né? Muito nessa questão. A gente faz, eu converso muito com a Isa, e não sei o que, e ela fala, Sônia, a gente faz o que é possível, o que está dentro da nossa realidade, e, claro, é sempre fazendo esse exercício. Eu tive numa mesa que era falando sobre essas iniciativas. A gente, ano passado, fez, inclusive eu tive problema com o patrocinador, porque eu resolvi que eu não ia fazer nada de ativação, ia ser tudo digital e tal, o patrocinador ficou pé da vida, porque ele quer, a gente ainda tem isso, sabe? Aí ele quer que fique tudo plotado com o nome dele, aquela coisa horrorosa, sabe? Porque, não, tem que aparecer a marca, então ainda tem esse outro dilema das escolhas, e a gente comprou a briga e fui para essa mesa, aí tínhamos, mas as boas práticas são básicas, poxa, mas a gente que está trabalhando, que tem toda essa dificuldade de saneamento básico para fazer, né, evento, então, assim, a gente está mesmo na batalha e fazendo o que a gente está conseguindo dentro da nossa realidade, mas eu concordo que a gente precisa avançar muito, e principalmente ter esse apoio mesmo, ter uma política pública para que a gente consiga, de fato, até porque a gente está falando de COP, né? E o que de fato está sendo aí comprometida? Tipo, joga no peito e faz, né? Não, é complicado. Obrigado, Sônia. Nada. Então, gente, são 2 perguntas aqui, Sônia. A primeira é do Samartone Martins. Ele falou, qual a média de público que vocês atingem com o evento e qual tem sido
o maior desafio de mantê-lo, mesmo diante das dificuldades que a cultura vem enfrentando nos últimos tempos? Olha, o público esse ano, acho que ele foi no rotativo umas 5.000 pessoas. A gente tem um público rotativo bem grande. E dificuldade, eu acho que volta aqui para orçamentário, sabe? A gente imagina, a gente quer fazer um palco voador, eu não sei o quê. A gente tem muitas ideias, a gente quer fazer muita coisa, mas chega na hora, é a questão orçamentária. E a gente está tendo um problema muito sério também, Belém, que esbarra um pouco no que a Juliana falou, que é a questão da logística. A gente está muito complicado, porque a gente está tendo... Vai aumentar ano que vem, vai aumentar ainda mais, muitos eventos, um atrás do outro, a gente não está conseguindo, às vezes, fornecedor, mão de obra, ainda mais na Semana do Círio. Nossa, aéreo, não existe aéreo barato. Ano passado, eu não consegui hospedagem próximo, eu tive que colocar os artistas no motel, eles ficaram ali próximo, né, que é ali na Cidade Velha, ficaram hospedados lá. A gente tem umas parcerias, como eu falei, mas a gente está muitos anos sempre com as mesmas pessoas, a gente trabalha muito tempo com as mesmas pessoas. Então, assim, eu tenho, por exemplo, eu trabalho com o Jefferson, que é toda a parte de estrutura, de som, enfim. Ele é muito parceiro. Então, há anos, a gente está com ele e ele sempre está... Porque ele é parceiro, a gente fecha ali a data, eu já ligo, tu já sabe, sexta do Círio, não, tá fechado para vocês. Porque a gente tem essa parceria, mas é muito difícil, tá? Cada vez mais difícil fazer, porque é a logística, né? A gente não tem mesmo pessoal, tá complicado, e a questão orçamentária. A gente fala muito que está tendo muito Amazônia, mas cadê essa verba para os eventos daqui, né? Então, é uma outra discussão, mas a gente pulou a fogueira do cafona patrocinar regional, quando a gente consegue, começa a vir muita gente de fora levando, né, a grana do negócio. Mas a gente tá aí na batalha, eu acho que essa continua sendo sempre esse continua sendo sempre um desafio, que é a captação para poder realizar os eventos. Certo. A segunda pergunta daqui do chat, antes de passar para a Gabriela, devido à magnitude de projeção mundial do Festival Amazônia para Sempre, você pode falar sobre os desafios e potenciais da comunicação para esse festival? E aí, logo em seguida, não sei se tu quer responder e depois a Gabriela falar, ou ela já fala logo. Eu acho que eu posso responder, não sei se tem a ver, Tá. mas, assim, só do Amazônia para Sempre a comunicação. Olha, não sei se eu devo falar polêmicas, mas eu tenho muito pé atrás. Eu acho, assim, que a gente está falando muito sobre representatividade, sobre ser ouvido, né? A gente tem um festival que é de cultura latino-amazônica, de pessoas que vivenciam isso, que construíram uma história a partir disso, e ainda assim a gente tem muita preocupação de não estar falando em nome de quem está ali realizando. Por exemplo, eu não sou do carimbó. Eu realizo evento que tem carimbó, mas eu não sou uma mestra de carimbó, eu não posso falar por elas. Eu não sou... Eu consumo, eu convivo, mas eu não sou uma produtora musical de tecnobrega, eu não sou uma artista de tecnobrega, eu não posso falar por elas. E eu acho que esse momento a gente está tendo uma visibilidade muito grande para pessoas que vêm chegar e vêm falar em nome da gente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Pulverização. Tem que ter muito cuidado. Eu acho que meu medo não é o ano que vem, é o que vai ficar depois, é o buraco que vai ficar, sabe? Eu acho que, assim, essa que é a minha preocupação. E tem uma coisa que está me preocupando muito, que a gente fala muito de Amazônia, e quando a gente fala de Amazônia e traz outras pessoas para vir para cá, a gente não sai daquela coisa do exótico. A Amazônia são recortes e recortes e recortes, e a gente não dá, de fato, palco para quem precisa falar, para quem, de fato, faz, para quem, de fato, está aqui, para quem, de fato, sabe quando o lixo sobe lá, porque está tudo imundo, né? Enfim, para aquele que canta lá, que faz o som dele da floresta da árvore, pega lá e transforma, que não tem mais aquilo para ele fazer, para ele cantar, para ele, enfim. Então, assim, isso me preocupa muito. São esses recortes, né? A gente
Esse ano, o Festival Lambateria, o tema do festival foi Um Outro Brasil. A gente homenageou a Nazaré Pereira, que lá na década de 70 levou a música do Brasil para fora, na época em que todo mundo lá fora conhecia só bossa nova e o samba. E ela chegou lá e aí todo mundo, nossa, porque ela levou a música do Norte e Nordeste. Ela tinha uma conexão muito grande com o Nordeste, tanto é que gravou Shot. Foi amiga, levou o Luiz Gonzaga para Paris. E lá chegaram e falaram, ó, nossa, esse é um outro Brasil. Isso na década de 70. E até hoje a gente continua sendo um outro Brasil para o próprio Brasil. Eu, sinceramente, não acho que essa visibilidade vai mudar em nada. A gente vai continuar, porque a gente sempre esteve aqui. E eles não se identificam com a gente, não vão se identificar. Então, vai continuar no mesmo. Vão estar aqui, vão usar o que precisa, se promover, como a gente vê um monte de artista nacional se promovendo às custas da Amazônia, para depois deixar e a gente continuar sendo os exóticos. Ah, que legal, tá, fica para lá. Porque eu acho que é dessa maneira, sabe? Não sou otimista, não. Certo, Sônia, e eu acho que até eu, enquanto pessoa, também concordo muito contigo nesse sentido. Sobretudo aqui na nossa região, que a gente está do sudeste do Pará, que para o próprio estado do Pará, muitas vezes a gente acaba sendo com pessoas completamente diferentes, assim. E a gente está aqui numa região que é extremamente rica, né? E tem, enfim, vários investimentos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Gabriela, você levantou a mão, pode ficar à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Sônia, parabéns pela apresentação, primeiramente. Eu acompanho o festival e eu adoro, então, muito legal o trabalho de vocês. E eu queria te fazer uma pergunta, porque no momento eu estou fazendo uma pós-graduação em jornalismo cultural, e a gente conversa bastante sobre a esvaziação das pautas culturais dentro das redações. E aí eu queria saber de ti sobre esse assunto, como tu achas que isso interfere na divulgação de projetos culturais e até na produção desses projetos mesmo? Então, é muito complicado, sabe? Porque, de fato, a gente tem cada vez menos espaço. Eu digo assim, eu não consigo entender. Eu sei que é geral, né? Todos os veículos têm essa redução, né, de conteúdo cultural e tal. Mas, cara, você vai aqui do lado, no Nordeste, você vê os jornais, as emissoras de TV, tem agenda em toda passagem de bloco. De um bloco para o outro tem agenda cultural, porque tem 1000 coisas acontecendo. A gente está vivendo um momento de muito projeto. Agora, a reta final do ano, vai ter muita coisa, porque a galera está entregando agora Paulo Gustavo, né, que é até dezembro, então vai ter muita coisa. E é muito complicado, é muito triste, porque é exatamente o que tu falaste, assim. O que a gente falou, né? Na verdade, quando você executa o projeto, a comunicação, o retorno, a visibilidade, a cobertura da mídia, ela é muito importante para a continuação desse projeto, né? Quanto mais visibilidade, mais chances tem de manter o projeto, da carreira, às vezes é um álbum que vai impulsionar. Então, assim, é muito, muito, muito complicado. Porém, eu levo para o lado emocional, sabe? Eu acho que tem as pessoas que trabalham com cultura, no geral, têm uma relação muito, muito afetiva com aquilo que fazem, né? Então, a possibilidade, eu acho assim, que são pessoas que acabam tendo essa sensibilidade, essa importância, e tentam dar esse apoio. Eu acho que com a Paulo Gustavo e Aldir Blanc, aumentou essa conscientização da importância mesmo de estar dando espaço. Mas, assim, sobre essa questão de espaço é complicado. A gente vai, né, Daniel, tipo, de reduz impresso, reduzir o caderno não tem como. Aí a gente tem o digital. Assim, o que é bacana é que a gente tem esses veículos migraram para o digital, e aí tu acabas tendo um pouco mais de possibilidade, né, mas, por outro lado, o que ainda me preocupa, que é ridículo isso que a gente passa aqui. O mundo fala de Amazônia e a gente tem um complexo de vira-lata de querer ficar falando dos outros, né, em vez de falar da gente mesmo. Então, assim, é algo que eu acho que é um pouco mais profundo, tem a ver, assim, com isso, sabe, de uma relação de, sei lá, de o tempo todo ser menosprezado, sei lá, não sei qual é a história que a galera não valoriza mesmo, só valoriza quando vai para lá, né, e volta. Acontece muito isso com muitos artistas, que enquanto estão aqui, estão meio que de molho, aí vai para fora, tá lá fora, agora, né, então, assim,
é algo bem, bem complexo, assim, bem, bem complicado, que não sei nem te dizer, assim, exatamente o que a gente pode fazer. Eu acho que é sempre isso, é continuar insistindo, né, mandando material, e aí é por isso que a gente fala de tentar uma comunicação mais assertiva, conectada com o que está rolando, né, com uma data, com factual, que eu acho que a gente acaba conseguindo um pouco mais, tendo mais possibilidade de conseguir um espaço mesmo para divulgar nosso trabalho. Tá ótimo, obrigada. A gente está aqui, né, já no nosso teto, na verdade, uns 5 minutinhos a mais. E aí, ninguém mais levantou a mão e nem colocou... Ah, não, aqui mais uma pergunta no chat, acabei de ver. Eu acho que dá tempo de colocar essa, Laura, aí a Sônia responde a pergunta do Ives. E aí, vai encerrar, dá tempo. Tudo bem, pessoal? Vamos segurar aí mais 5 a 7 minutinhos? Acho que é uma pergunta boa do Ives aqui. Tranquilo. Sônia, o Ives Gabriel disse, parabéns e obrigado por esse espaço de aprendizado. Sônia, em que momento vocês perceberam que o Lambateria poderia se tornar um festival realizado por meio de leis de incentivo à cultura? Você pode falar um pouco sobre como a Lei Semear atende às necessidades do festival? Sim. Na verdade, a Lambateria, porque a gente é um monte de doido, a gente fez as primeiras, a gente tem 7 edições, sendo que uma foi online, a outra foi híbrida, né? Foi no teatro. Então, na verdade, a gente tem 5 edições. 6 edições. Uma que foi a híbrida não entrou. 6 edições. As 3 primeiras foram todas sem patrocínio. E não foi porque a gente não quis, é porque a gente não conseguiu. Aquilo que eu falei, né? Regional. A gente eu cheguei num ponto que, assim, enfim, fui mandar um projeto para um banco aí, e aí cheguei lá e mandei falei, tô mandando o projeto na bateria, que é isso. Querida, aqui a gente só patrocina evento regional. Aí eu falei, amiga, se o meu evento não é regional, não sei mais o que é. Entendeu? Então, assim, é uma coisa mesmo de ter preconceito, assim, algumas marcas tinham preconceito com o regional, e aí, por isso que eu falei, eu brinco que, quando deixou de ser cafona patrocinar o regional, a gente conseguiu. Na verdade, a gente fez é difícil essa história, porque a gente fala, o festival é imenso, hoje a gente tem uma equipe, mas a gente faz muitos eventos pequenos em que a nossa equipe é mínima, sou eu, tá trabalhando com o máximo de uma pessoa e tal. Então, assim, eu entendo que é muito difícil esse avanço, né, para conseguir trazer outras pessoas, porque envolve custo, enfim. Mas foi no momento que a gente conseguiu uma parceria com um captador, que fazendo captação mesmo de patrocínio, que a gente conseguiu começar a ter patrocínio no festival. E o primeiro ano do festival a gente conseguiu o patrocínio da Natura Musical, e aí a gente sempre realizou o festival, né, com verba só da bilheteria, porque eu não tinha nenhum bar. Era uma parceria com a casa, não tinha dinheiro para pagar aluguel, então eu pegava o dinheiro da bilheteria para pagar os artistas e pagar a estrutura. A gente chegou já véspera do festival, na semana do festival, sem nada, assim, de ingresso, aquilo que eu falei, né, sempre fica muito para a última semana, e eu simplesmente, a gente desesperado, o que a gente vai cortar, o que a gente vai fazer? Agora não dá, agora vamos seguir, ver o que vai, aí chegava na hora e a gente conseguia e tal. E aí, a gente, quando conseguiu com a captação, nós conseguimos, o primeiro patrocínio foi Natura Musical, que, aliás, foi via edital, né, a gente escrevi, conseguimos, e depois a gente conseguiu o nosso captador, que começou a trabalhar, e a gente já vem conseguindo, inclusive, o patrocinador dos 2 anos consecutivos é a Solar, que é a Tuxal, eles mantiveram com a gente, gostaram do ano passado. O que, além de poder melhorar, evoluir, por exemplo, conseguir contratar uma equipe para trabalhar com acessibilidade, para trabalhar com sustentabilidade, para ter a equipe de comunicação de verdade, assim, né, de verdade que eu digo, não que seja de mentira, mas uma equipe que consiga, né, porque foi quando a gente conseguiu o patrocínio, e foi nesse ano, porque assim, né, sabe que pobre metida é a pior coisa, né, aquela que não tem nada para comer, mas já está
querendo oferecer, né, o que não tem, sou eu. E aí a gente chegou, a gente conseguiu um patrocínio, mal dava para pagar, vamos virar internacional, vamos realizar nosso sonho, que é começar a trazer os artistas daqui, que são os que conversam com a gente. Consegui, foi quando teve o patrocínio, a gente conseguiu trazer pela primeira vez uma atração internacional, e foi quando a gente começou com o patrocínio, trazer as atrações internacionais. Só vocês terem ideia, assim, eu não deveria me orgulhar de falar isso, não deveria nem falar, porque financeiro que é minha cabeça, mas esse patrocínio, 70% do patrocínio foi para trazer essa pessoa, e o que foi caro não foi o cachê, foi a logística, foi o aéreo, foi a hospedagem, foi a alimentação. Então, assim, a gente está num lugar que naturalmente é mais distante, mesmo quem é aqui do lado, aqui do Peru, para vir para cá, tem que ir para São Paulo, tem que ir para Brasília, e é no Sírio, né? Então, assim, esse apoio, ele é muito importante para que a gente consiga, de fato, fazer o que a gente se propõe. Esse ano, por exemplo, a gente tem uma parceria muito grande também com a Poena, que é um palco importantíssimo aqui de Belém, né, para receber os artistas, e eles estão esse ano também com Natura Musical, e a possibilidade de estar trazendo pessoas também de outros municípios, grupos de carimbó, porque assim é muito cara a logística, tal do custo Amazônia, né? Então a gente trazer gente próxima, às vezes é mais fácil trazer alguém de fora, o voo às vezes é mais barato São Paulo do que Santarém, né? Então o apoio, o patrocínio, ele é muito importante para que a gente consiga mesmo se ver e se conectar dentro dessa Pan-Amazônia, né, que eu acho que é o nosso recorte e é o que a gente precisa, falar mais com a gente, sabe? Não, perfeito, então, Soninha. Gente, Luciana aqui, também já despedindo, a gente já passou aqui 21h10. Estamos contemplados? Acho que pelas palminhas aí, pelos comentários, estamos. Sônia, muito obrigado mais uma vez. É sempre bom te ouvir. E acho que até podemos pensar em outras coisas mais específicas, que a Sônia tem muita caixinha para compartilhar aí, experiência, e acho que é bem válido mesmo. Até na próxima aí que o Zé que vai estar, dar uma conversada com ele, que acho que você tem uma experiência nisso também. E assim, comentando aqui, a Sônia viu o Amazônia Vox quando ele não era nem um PPT. E no primeiro PPT, do rascunho do que a gente estava imaginando que pudesse ser, de achar os perfis, eu pedi para a Sônia, peguei os dados do Félix Robato lá e a gente usou. Então, assim, no primeiro PPT do Amazônia Vox, tem lá o perfil de como a gente estava imaginando que podia ser esse negócio. Então, fico muito feliz mesmo, e isso que a Sônia falou, tá com aqueles que você confia e acredita, é muito importante, porque na hora do desespero eles estão ali, te dão força, e aí na hora que as coisas começam a dar certo também, é bom você estar com essas pessoas por perto, por isso que fico muito feliz de... Sempre a Sônia sabe que aonde tá, Sônia me ajuda aqui, então acho que é bem legal, e queria muito trazer a Sônia para cá, porque eu sei quanto que ela tem competência, seriedade, responsabilidade, e para passar isso para mais gente mesmo. Depois eu acerto o cachê para tu falar tudo isso. Mentira. Mas é muita verdade mesmo. Laura, obrigado, tá, por ajudar aqui. Bom, todo mundo, valeu demais pela presença. Fiquem de olho só, a gente mandou as agendas para todo mundo, então vai chegar alerta, vai chegar o lembrete certinho. E basicamente é isso. Para quem acompanha, e peço que acompanhe, @AmazôniaVox, e vai ver lá, que acho que isso é interessante, aqui são 1h15 da manhã, e é bem isso que a Sônia falou mesmo. Eu estou em Londres por conta de um projeto da Fundação Reuters, e é isso, o próprio Amazônia Vox teve que dar uma volta para ter um reconhecimento fora, para daí a gente estar conseguindo fazer umas coisas aqui. E acho que é esse o caminho, e vamos em frente, beleza, e que bom que a gente está podendo fazer um momento como esse, para quem é, né, da Amazônia mesmo. E se vale pensamento positivo, façam, que essa semana a Marcela Castro, que é professora da Escola Pública de Santa Isabel do Pará, embarcou nesta tarde para Miami, porque ela vai representar a Amazônia Vox na premiação do Prêmio Roche de Jornalismo e Saúde, que nós estamos na final. Oremos para que a gente vença, mas só de estar na final a gente já está bem feliz. E mais ainda, que é a Marcela que está lá nos representando.
Queria comentar isso tudo, porque a gente está bem feliz de estar conseguindo fazer a formação, está aqui, está ali, etc. E isso só está fazendo sentido, porque tem muita gente apoiando, ajudando. Então, gente, até a próxima. A gente colocou no chat aí os links, acho que todo mundo já preencheu. Isso, todo mundo assinou. Então, beleza. Uma excelente noite para todos. E Boa noite, pessoal. Obrigada, gente. valeu, Boa Sônia. Obrigado. noite, obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Peraí, que eu só esqueci de parar a gravação. Um grande pequeno detalhe. Tem gente aqui ainda. Pronto, agora sim, encerrando a gravação da aula.